Então, boa noite a todos vocês que vão nos assistir hoje, vão nos acompanhar na mais um programa hoje, onde tem muita, mas muita coisa interessante mesmo, certo? Como vocês sabem, nós estamos estudando o Velho Testamento. Iniciamos, é claro, pelo livro de Gênesis, onde tinha muito conhecimento sobre a criação do mundo, sobre as coisas que aconteceram logo no início de tudo. Falamos também um pouquinho sobre duas mulheres fantásticas que estiveram conosco, no sentido de contarmos as histórias de cada uma delas, que foi semana passada, que foi Ruth e Esther. Aprendemos muito com elas. E hoje, é claro, vamos aprender muito com um homem mais do que justo, né? Um homem realmente que com muito conhecimento, com muita nobreza, e ele vai nos ensinar bastante. Então, gostaria de dar boa noite a todos vocês que vão nos assistir hoje, vão nos assistir posteriormente. Agradecer a cada patrocinador que faz que esse projeto seja possível estar no ar toda sexta-feira. E agradecer, acima de tudo, a Deus, né? A Deus que tem nos dado saúde, inteligência e disposição e amor pelo que nós fazemos. Então, boa noite a todos, que possamos ter um excelente programa hoje. E o Marco Anserrade, ele hoje vai nos passar o panorama histórico e do que tudo isso que a gente vai falar hoje, né? Então, Marco Anserrade, o tempo é seu. Boa noite, que honra, que prazer poder estar com vocês aqui novamente. E bem, é muito bom vê-la e James também. Infelizmente, nós não estamos com Elon, porque que não pôde estar conosco, e também estamos aguardando, talvez ainda possamos ter, vamos dizer, a presença de nosso querido Douglas, né? Então, para iniciar, eu gostaria de colocar um pouquinho, falar um pouquinho de história, né? Em 325, nós tivemos o Conselho de Nicéia. E lá foram decididos que livros que fariam parte do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, houve uma divisão, então, de acordo, vamos dizer, com a história, com a cronologia, com o que se passava, foram colocados na ordem que nós temos hoje no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, até o livro de Jó seriam os livros que nós chamamos de históricos, aqueles que são comprovados, que pessoas existem maneiras de se comprovar a existência de fato das coisas que ocorreram e das histórias que foram narradas, né? Nós sabemos que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, né? Depois nós temos vários outros escritores, né? Vamos dizer, nesse panorama histórico. Então, a partir de agora, nós vamos ter o que nós chamamos de livros poéticos. Então, existia uma certa rima, uma certa poesia quando eles eram escritos. O livro de Jó é bastante poético também. Porém, nós não temos, assim, dentro da relevância histórica, se de fato ele foi um homem que existiu. Nós imaginamos que sim, porque a Bíblia nos conta dessa forma, e nós temos, vamos dizer, através da nossa fé, a gente acredita que de fato ele existiu, mas não existe uma comprovação de quem era de fato esse homem Jó, né? E que se de fato o que aconteceu com ele foi o que aconteceu, ou se é uma narrativa, se é uma poesia, né? Então, o livro de Jó é um livro do Velho Testamento que trata justamente de um homem que nós não sabemos, né? Que sofreu tremendas aflições. Contudo, apesar de todas as aflições dele, ele permaneceu fiel à sua fé e na sua crença em Deus. Então, nós vamos ver todas as coisas que ele passou durante esse período, né?
O livro de Jó, embora ele seja a respeito do sofrimento desse homem, ele não responde plenamente a pergunta sobre por que Jó, ou qualquer um de nós, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, deveria sofrer dores tão grandes como ele sofreu e chegar a perder toda a sua família e todos os seus bens materiais. Então, esse livro ele deixa bem claro que atravessar aflições não significa necessariamente aquela pessoa ter cometido algum pecado. Que muitas vezes a gente escuta, nossa, ele está passando por isso tudo porque ele deve ter feito alguma coisa muito errada. Então, não é necessário que realmente nós passamos por provações e privações para imaginar que pecamos de alguma forma, né? O Senhor, ele permite que passemos por essas tribulações, que elas vão nos servir do quê? De experiência, vão nos servir de disciplina e de instrução, né? Então, quando nós estamos falando a respeito do livro de Jó, nós podemos fazer ou dividi-lo em várias partes, né? Basicamente em 4 partes. A primeira parte nós tratamos dos capítulos 1 e 2, que é um prólogo, é uma introdução ao que vai acontecer na história. Ele vai nos contar e nos falar a respeito desse homem que foi Jó. Os capítulos 3 até o 31, que são vários capítulos, eles relatam uma série de diálogos que Jó teve com seus 3 amigos. Na realidade eram 4, né? Mas ele relata o diálogo entre esses 3 amigos, né? Depois do capítulo 32 até o 37, ele contém os discursos de um homem chamado Eliú, que é justamente o que eu estava dizendo, o 4º amigo. E esse 4º amigo é que vai condenar Jó, né? Por diferentes razões daquelas que foram apresentadas pelos 3 amigos anteriormente. E depois, logo em seguida, os capítulos 38 até o 42, eles encerram o livro, assegurando que Jó, né, que o caminho que ele seguiu na vida era bom desde o começo, que apesar de todas as aflições, né, inclusive os questionamentos que Jó fez, né, por que está fazendo isso comigo? Eu sou um homem justo, eu sempre guardei todos os mandamentos, por que o Senhor está me castigando, né? Eu não entendo isso, o que está acontecendo? Então, apesar de Jó ter questionado o Senhor em diversas oportunidades, ele jamais perdeu a sua fé. Tá? Então, ele foi sacudido de tudo que é jeito. Tanto é que em uma das passagens a gente vê que Satanás fala, eu posso fazer qualquer coisa com ele. O Senhor diz, faça qualquer coisa com ele, porém não me tire a vida. E isso aconteceu. Nossa, Jó passou por coisas assim incalculáveis, que para nós, como ser humano, nossa, é uma coisa assim inimaginável, né? Então, o livro de Jó ele nos ensina que a pessoa que possui um conhecimento correto de Deus e vive essa existência aceitável aos olhos de Deus, está mais capacitada a suportar as provações que afligem. Então, quanto mais nós andarmos com o Senhor e fizermos e cumprirmos e guardarmos os seus mandamentos, mais capacidade a gente vai ter para sobrepujar. Eu não gosto da palavra problemas, eu gosto de, vamos dizer, desafios, algo assim, porque problemas é uma coisa muito negativa, mas ele nos dá força para sobrepujarmos esses desafios. Então, a inabalável fé que Jó tinha é caracterizada por algumas exclamações, como em Jó 13:15, que ele diz, ainda que ele me matasse, nele esperarei. É um dos pontos altos também. E outro ponto alto que eu também menciono é quando a esposa de Jó chegou para ele e disse, amaldiçoa a Deus e morra. E qual que foi a resposta dele? Foi brilhante. Nu saí do ventre de minha mãe.
e nu para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente vê através disso a demonstração da grande fé que Jó tinha. E vamos tentar trazer isso para os nossos dias atuais, né? Então, muitas vezes é natural a gente se perguntar por que coisas ruins, tão ruins, acontecem a pessoas tão boas. A gente vê, nossa, aquela pessoa é tão boa, é tão correta, e coisas tão ruins acontecem com aquela pessoa. Ou mesmo ao contrário, né? Por outro lado, por que coisas tão boas acontecem para pessoas tão ruins? A gente fica pensando, como é que pode isso? Como é que Deus permite isso, né? Então a gente pergunta, né? Por que Deus, que ele é justo, ele permite que essas coisas aconteçam? Então essas perguntas são examinadas com base na experiência que Jó teve, que era uma pessoa boa, para quem coisas ruins aconteceram. Então, por causa das provações que Jó teve, e seus amigos se perguntavam se afinal ele era bom, né? Então, aqueles três amigos sempre estavam questionando: será que você não está sendo punido pelos seus pecados? Será que você é bom mesmo? Né? Então, a pergunta que eles faziam isso, se realmente Jó ele era digno, né? Porém, Jó ele afirmou, ele confirmou sua própria dignidade, né? E questionou se Deus de fato é justo. Mas, apesar de todo o sofrimento, ele jamais perdeu sua fé e sua integridade, que de fato, né, em Jesus Cristo e em Deus. Devemos nos lembrar e ver sempre que no livro de Jó, a fé está sempre sendo questionada e testada, tá? Ele estava sendo testado o tempo todo. Porém, essa fé, ela jamais foi abandonada. Isso não significa que todas as perguntas que a gente tem, ou que foram feitas, possam ser respondidas. Porém, o livro de Jó nos ensina que, enquanto elas não são respondidas, as dúvidas e a fé que nós temos no Senhor, elas podem coexistir. E, independentemente do que aconteça nesse intervalo, nesse ínterim, podemos dizer do nosso Senhor, como Jó disse em 13:15, nele esperarei. Tá? Então, essa seria, por exemplo, uma introdução à parte histórica, né, do que vem a ser Jó, que é um livro poético, né, que ele não é comprovado, de fato, ele teve existência, e a influência que ele tem para nós hoje em dia, né? Nós também passamos por privações, por provações, por dificuldades, mas a pergunta que fica, até onde que nós temos fé? Ou quanto que nós estamos, por exemplo, vamos dizer, segurando a mão do Senhor, né? Fazendo, guardando os seus mandamentos, tá? Então, essa seria a parte de introdução, e eu passo, então, agora a minha palavra para o James. Ok, Marcos, muito bem colocada a introdução do que de fato nós vamos ver. Como o Marco falou, se vocês puderem e vão nos assistir, ou já estão aqui conosco, certo? Vocês abrirem no livro de Jó, fica no Velho Testamento, para quem tem dificuldade de encontrar, certo? A Bíblia era dividida em Novo e Velho Testamento. Então, o livro de Jó ele fica o 28º livro, se não me falha a memória, do Velho Testamento, mas de qualquer forma você vai lá no índice, se tiver dificuldade de encontrar, procura Jó. É uma história extremamente interessante que nos leva a sérias reflexões. É o Nós 18º. 18º, né? 18º. Pronto, 18º. Então, o que é que acontece? Nós estamos vivendo em um mundo, hoje em dia, que o livro de Jó, ele nos leva, de fato, a essas sérias reflexões sobre a vida, sobre nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, se nós formos analisar, porque saímos de uma pandemia, mas, no entanto, a resiliência emocional das pessoas ficaram extremamente abaladas, certo? E
como é que a gente pode tirar proveito de uma história tão rica como essa de Jó? Primeiro ponto que a gente tem que refletir, que os homens santos do Velho Testamento, boa parte deles eram homens extremamente prósperos. Se a gente for olhar a história de Abraão, Abraão vivia de boa na vida, ele tinha muitas posses, demais da conta, certo? Moisés também não era nem um pé rapado, não, e uma pessoa altamente inteligente e íntegra. Tanto é que ele fez o que fez, né? Teve a inteligência de construir o que ele construiu. Se nós formos ver a história de Adão e Eva realmente eram extremamente inteligentes também e tornaram-se prósperos também. Se nós formos ver a história para estar repetindo um pouquinho para o Novo Testamento, os homens que Jesus escolheu para segui-lo, pescador. Mas que tipo, estilo de pescador eram esses homens? Eram homens que eram proprietários das indústrias de pesca da época. Certo? Tem que lembrar desse detalhezinho. E se nós formos ver, Jesus escolhe, tinha médico também com Jesus, tinha cobrador de impostos, se fosse hoje em dia, seria uma pessoa formada em contabilidade, provavelmente com uma qualificação muito boa para entender como é que funcionam os impostos também, como é que ele poderia arrecadar esses impostos também, como é que funcionavam as regras da época. Então, assim, esses homens, e logo no início, em Jó, no capítulo 1, é uma coisa que a gente não pode deixar batido de forma nenhuma. Que diz assim: Jó, homem justo e íntegro. Primeira coisa que fala a respeito de Jó: justiça e integridade. E abençoado com grandes riquezas. Então, isso derruba aquela tese que às vezes a gente entende um pouquinho equivocado, né? Aquela história do rico passar por um fumo, uma agulha, coisa e tal, né? E o que a gente tem que entender é que riqueza não é pecado a pessoa ser rica. A pessoa que é rica... A passagem posso citar a passagem, James? Pode. Tá? A passagem diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o buraco da agulha era o seguinte: era uma passagem estreita que tinha nas fortalezas, que ainda hoje, se, por exemplo, você visitar alguns castelos medievais que existem, eles têm o buraco da agulha, que nada mais é do que uma passagem que você passa de lado, né? Então, o que acontecia? Eles fechavam as entradas principais de acesso para a cidade, né? Quando eram invadidos, e para que as pessoas que ainda estavam no campo, por fora da cidadela, pudessem entrar por aquele buraco. Então, é muito mais fácil você enfiar um camelo por aquilo ali do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essa é a analogia que se faz, né? Analogia sobre a riqueza. Então, riqueza, a gente aprende com isso, a riqueza em si não é pecado, não é maldade aos olhos de Deus. Agora, o amor ao dinheiro, aí começa a se tornar um pecado, certo? Porque a pessoa deixa de ter amigos, deixa de ter, sei lá, muitas coisas espirituais, porque o apego dele é somente ao dinheiro. Aí isso sim é pecado. Agora, ser rico não é pecado, certo? Está aí a prova justa de que ele tinha grandes riquezas. Aí, como diz aqui, uma coisa interessante, que ele tinha filhos, 7 filhos, tinha... 10. Aqui, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, isso, 10, positivo. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssima gente a seu serviço. Ele tinha muitos empregados, gente. Ele tinha muita gente a seu serviço. De maneira que esse homem era maior que todos do Oriente. Olha a característica do camarada. Nem por isso ele deixava de ser justo e íntegro. Uma coisa para a gente refletir, né?
Como é que está a minha justiça e integridade? É cada um reflete de si próprio e ver a mudança que precisa ser feita, se for preciso, né? E os filhos dele faziam banquetes, né? E eles faziam os holocaustos, como nós estudamos em outros programas, né? Vimos em outros programas o propósito dos holocaustos também. No entanto, certo? Versículo 6 é uma coisa que me chama a atenção. Primeiro ponto, o inimigo existe. Satanás é um ser real. A gente não pode brincar com as coisas de Satanás. Certo? Aliás, é isso que ele quer, né, James? E dizer, não existe, não. Ele existe, é verdadeiro, é muito eficiente no que ele deseja fazer. Não Tanto é que dorme. ele 24 tivesse horas por dia. 24 horas por dia, certo? Ele é um espírito, certo? E diz mais aqui, olha só o que eu gostaria que vocês refletissem hoje. Antes de passar o tempo para a Penha também debater um pouquinho sobre as mazelas que aconteceram com Jó, certo? Vimos aqui todas as riquezas que ele tinha, os holocaustos que ele fazia, porque era obediente ao Senhor. No entanto, Satanás entra na jogada. E o Senhor perguntou. Então o Senhor disse, Satanás, de onde vens? Olha a pergunta para que a gente possa fazer sérias reflexões. Ele existe, é real, gente. A gente não pode brincar com isso, certo? Isso é até motivo para que a gente, eu vou aproveitar o programa e sinto na obrigação de refletir sobre o momento que estamos passando no nosso país. Nós que somos cristãos. Nós temos que ter muita sabedoria com as nossas decisões, porque o inimigo de Deus, ele existe e é verdadeiro. Vamos ver uma prova disso? Olha aí no versículo 7, né? Que capítulo? Do capítulo 1, 7 e 1. Ou melhor, 1, 7, perdoe, capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, isso é muito forte, gente. Isso é coisa para a gente levar sérias reflexões a respeito desse assunto. O arqui-inimigo de Deus, certo? O ser chamado Lúcifer, Satanás, como queira, encardido, qualquer nome que queira dar a ele realmente é real, a gente não pode brincar com isso. E ele está aí rodeando e passeando pela terra. Aí eu pergunto, o que significa o verbo rodear? Hein, Pedro? Agora comigo. Então, O o que ele verbo, estava. o verbo Ué, rodear. O que é que você acha? rodear é ficar ao redor de alguém, né? Você está ao redor. E ele, no caso, ele estava rodeando a terra, ele passeava pela terra e olhava para cada um. Quando ele via que estava tudo ao gosto dele, ele feliz da vida. Quando ele encontrava algo que ele não gostava, porque estava contra ele, aí ele já ficava doido para o negócio, para ele poder mudar e E é passar claro que, a vez isso dele. só acontecia antes, né? Agora não acontece mais, né? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Existe uma escritura que diz assim, isso aí também é uma coisa que não vem do inimigo de Deus. Comei, bebei e diverti. E Amanhã morreremos e tudo irá bem. Isso é doutrina satânica. Me perdoe essa comamos, expressão. vivamos, porque amanhã morreremos. A pessoa comer, beber, se divertir, porque a gente vai morrer amanhã mesmo, tudo vai acabar. Isso não é doutrina de Deus. Por que acontece isso? Porque ele está, como disse Penha, rodeando. Certo? Uhum. Gente, ele não deseja ver ninguém feliz. Ele não deseja a felicidade de ninguém. O objetivo dele é destruir, enganar, certo? Fazer tudo que a gente possa imaginar, destruir as famílias, principalmente. O objetivo do arqui-inimigo de Deus, de Lúcifer, e o objetivo principal dele é destruir as famílias. E Ele ele é o pai da mentira. o pai da mentira. Se a gente for analisar as técnicas que ele está utilizando hoje em dia, ele está rodeando e ele está tentando fazer com que as pessoas pensem que o errado é certo e o certo é errado. E às vezes, de tanta pessoa repetir uma mentira, de repetir aquela mentira,
aquela mentira dá a impressão de se tornar uma verdade, porque é muito repetida. Mas, no entanto, quem faz isso? O inimigo de Deus. Porque ele está... Agora, uma coisa, assim, James, é bem interessante também, é uma coisa que eu já me peguei várias vezes fazendo, né? Ah, isso é muito fácil para o Beltrano ou Ciclano, afinal, eles vêm de uma família muito rica, sempre tiveram tudo, nunca tiveram problemas. E foi exatamente isso que Satanás disse para Deus. Falou, ah, mas Jó é rico, Jó tem muitos filhos, tem muitas terras, muitas propriedades. Para ele é fácil. Deixa eu mostrar para você, eu vou tirar tudo isso dele para ver se ele vai ser tão temente a você como ele é. Perfeito, Marcos. Aí Pen agora vai nos mostrar o que foi de fato que aconteceu com esse homem rico, próspero, cheio de riqueza, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e muitos animais, muitas pessoas a seu serviço. Penha, nos diz aí, o que foi que aconteceu com Jó depois dessa prosa que esse dito de Satanás estava rodeando? O que aconteceu com Jó? Conta aí pra gente. Com a autorização do Pai Celestial, ele pôde fazer com que Jó mostrasse para o Pai Celestial que ele realmente só era bonzinho porque tinha muito dinheiro, uma família grande, ele tinha muitos empregados, então era isso que ele queria demonstrar. Mas Jó sempre foi muito temente a Deus, sempre foi muito justo e muito correto com as coisas dele. Tanto que, quando você falou em holocaustos, os filhos faziam as festas e tudo mais. O que ele fazia? Ele, para cada filho, ele fazia um holocausto para Deus, no caso, conforme a gente já falou, né? As carnes limpas, bem cheirosa e tudo mais. Ele fazia para os filhos, já prevendo que pudesse ter algum tipo de pecado ali no meio. Então, os filhos não chegavam a fazer porque o pai fazia por eles. Ele já queria ter uma família bem unida. E aí, com essa permissão, o que acontece? Jó está na sua casa, conversando lá com a sua esposa. De repente, chega um funcionário dele, todo esbaforido. Senhor, senhor, aconteceu uma desgraça. Eu não gosto dessa palavra, não, mas eu vou ter que falar. Aconteceu. Aí ele falou assim: mas o que foi que houve? Vieram os homens com as suas espadas, mataram todos os funcionários que cuidavam do seu rebanho e levaram todos o seu rebanho, levaram todas as ovelhas. Aí ele, nossa, daqui a pouco vem um outro e fala assim: Senhor, Senhor, aconteceu uma desgraça. O quê? Caiu um raio tão grande e o fogo se espalhou pela relva e foram todos os animais mortos. Aí ele disse: eu perdi tudo. Daqui a pouco, Senhor, Senhor. Aí ele ficou espantado, que foi um atrás do outro. Foi um funcionário atrás do outro chegando. E eles chegavam assim, desesperados, porque só eles tinham sobrevivido. Então, ele perdeu todos os camelos, ele perdeu todas as ovelhas, ele perdeu todas as vacas, todo o gado que ele tinha, tudo. Plantação, ele perdeu tudo. E, por último, chega o funcionário dele falando que um vento muito forte deu dos 4 lados, que derrubou as paredes da casa do filho dele primogênito, que ele estava dando uma festa e chamou todos os irmãos, os 6 irmãos e as 3 irmãs, foram todos para casa, estavam lá reunidos em família. O vento foi tão forte que derrubou as paredes foram ao chão e pegou fogo. E os funcionários que estavam lá, os serviçais, todos eles morreram. Jó entrou em desespero com aquilo tudo, não pela perda material dele dos animais, mas pela família dele. Ele entrou em tanto desespero que ele pegou as roupas dele, porque ele vestia roupas bonitas, né? Ele rasgou as roupas dele toda, ele se autoflagelou, e a esposa dele também naquele desespero, o desespero todo, e ele sem saber o que fazer, a esposa dele, e
falou assim, não posso ficar aqui. Aí Satanás volta lá para Deus e fala assim, ó, tá vendo? Ele entra na fila lá porque algumas almas já estavam entrando no reino dos céus, e aí ele chega para Deus e fala assim, ó, destruir tudo. Quer ver como agora ele vai falar mal de você? Aí ele falou assim, do meu filho Jó, você pode fazer o que você quiser, menos tirar-lhe a vida. Que você vai, eu tenho certeza do filho que eu tenho. Eu tenho certeza da fé que ele tem. Eu tenho certeza de que você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada com ele. Ele não vai perder a fé. Ah, é? Então tá. Aí partiu ele de novo. Chegou lá e começou. Deu uma doença no Jó, que a pele dele, as carnes dele saíam, estava pior do que a lepra. Ele saía. Então ele começou a pegar cacos de telha, cacos de coisa, tirar aquela pele grossa e se raspar todo. E ele já não tinha mais cabelo nenhum, porque ele já tinha raspado quando ele rasgou as roupas. E ele se tirando aquilo tudo, e a esposa dele ajudando naquilo, e a esposa dele fala com ele, para ele, para que ele estava daquele jeito, foi castigo de Deus e tal. Aí ele fala aquela frase que vocês falaram mais cedo, tão bonita. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Então, isso aqui tudo pertence ao Pai Celestial. Foi Ele que me deu. Se foi Ele que me deu, Ele pode tirar. Não sei o motivo, mas Ele pode tirar. E isso não foi assim de uma hora para outra. Isso foi um sofrimento assim terrível. Ele não tinha mais onde ficar. Ele perdeu tudo, tudo, tudo. Ele já ficou isolado num lugar com a mulher dele. Aí, passando mais à frente, né, quando chega o capítulo daqueles 3 amigos dele, que o que nós falamos, que nós fazemos na igreja é a ministração. São 2 mulheres que conversam com uma outra, 2 homens que conversam com o outro, como amigos. Então, a gente tem um grupo que a gente conversa muito. Às vezes vem uma outra pessoa nova e a gente vai conversar com ela, porque às vezes ela se sente assim, isolada, afastada, né? Ela está lá deslocada, então a gente vamos fazer amizade. Então, nós chamamos isso de ministração, que é dar atenção aos amigos. A gente não deixa os amigos de fora, desamparados. E esses 3 amigos, que são o Zofar, Elifaz e Bildade, eles ficam sabendo, cada um na sua casa, né, longe um do outro, eles ficam sabendo de tudo que aconteceu com Jó, de tudo que está acontecendo com Jó, e eles seguem, falam assim, não, vamos para lá. Eles se encontram no caminho e foram para lá para conversar com Jó, para saber o que estava acontecendo. Quando de longe eles avistaram o Jó, viu a situação do Jó, o que eles fizeram? Eles também rasgaram as roupas, se autoflagelaram de tristeza de ver como estava o amigo deles, aquele amigo e que eles estavam pensando que estava mal, mas estava muito mal. E eles sentaram para conversar. E cada um foi conversando e foi questionando e foi perguntando para ele o porquê daquilo, o que ele achava que estava acontecendo. E aquele papo entre amigos, aquela conversa entre amigos, rendeu aí 20 e poucos capítulos, né, Marcos? Não é isso? Foi. Foram 20 e poucos capítulos que você lê e você estuda aquilo assim num deleite, porque é uma conversa de amigos. É aquele quando você fala assim, poxa vida, eu queria tanto ir lá, não sei aonde, mas eu não... Ah, por que você não foi, garota? Você poderia ter ido, porque você não me chamou, eu ia com você. Sabe esse papo de amigo mesmo? Foi o que os 4 ali tiveram. Esses 4 conversaram e ele respondia. Jó respondia. E Jó teve uma hora que ele falou assim, se não era para eu passar por tudo isso, por que eu nasci? Antes tivesse morrido dentro da madre de minha mãe.
quer dizer, dentro da barriga, né? Dentro do ventre da minha mãe. Mas se eu nasci e passei pela essa riqueza e agora por isso aqui que eu estou passando, tem algum motivo e eu agradeço a Deus por isso. E eles conversando e falando, né? Conversaram muito. No final, eles falaram assim, olha, o que acontece é que eu agradeço, o Jó falando, eu agradeço por tudo que o Pai Celestial fez eu passar, porque eu creio que mesmo passando o que eu estou passando, Ele me ama e Ele gosta de mim. E se Ele está fazendo isso, foi porque eu pequei de alguma forma, ou os meus filhos pecaram de alguma forma, e eu pagarei. E vem esse outro amigo dele, que é o último, né? Que eu esqueci o nome dele. Como é que é? Espera aí. Ai, meu Deus. Está aqui no 36. É bem estranho o nome dele. Estava aqui, acho que no 36, meu Deus. Eu estava. Eliú. Ah, só as mulheres. Só as mulheres é que têm nome bonito. Fora isso, os homens só têm nomes horrorosos. É aquilo, Eliú. Eliú. Aí ele vai, chega e para conversar, porque ele é o último, né? Que é dos 4 amigos, os 3 chegaram primeiro, esse chegou por último. E ele os 3 amigos já foram, né? Já foram. Aí esse chega por último, aí ele vai e conversa, e ele vê que realmente o Jó estava com razão por passar por tudo isso, e que era uma situação que ele deveria se arrepender de alguma coisa que deveria ter sido feita ou deixado de fazer, e que ele seguiria a vida dele. Aí, Satanás volta para Deus, né? Para o Pai Celestial. Aí, o Pai Celestial falou assim, e aí? Você conseguiu o que você queria? Aí ele, não. Ele realmente é fiel a você. Ele é realmente fiel. Ele não, em momento algum, ele praguejou, em momento algum. Aí ele vai embora. Aí o Pai Celestial vai conversar com Jó. E fala com Jó. E conversa com ele. E fala, meu amado filho, você passou por tudo isso. Por você ser fiel a mim, e em momento algum você desconfiou, você renegou, você blasfemou, em momento algum. Agora te darei tudo em dobro do que você tinha. Jó voltou a ser jovem, com a pele limpa, perfeito. Jó teve o dobro de filhos, teve o dobro de animais, de terras, de tudo. Por quê? Ele passou por uma fase ruim, ele não desdenhou de nada, ele foi grato, se arrependeu do que poderia ter feito ou deixado de fazer 1000 vezes, pediu perdão 1000 vezes, a esposa dele fez a mesma coisa, e depois ele tem um final, que é um final feliz, de toda aquela desgraça que ele tinha passado, ele tem um final feliz. Aí foi aquilo que o Marcos falou, né, James? Pode falar. Sim, a gente consegue com essa história que Penha acabou de nos desenvolver, certo? Está tudo no livro de Jó. Uhum. E a gente, penso eu, que podemos tirar algumas lições dessas coisas. Uhum. Primeiro, já falei que a riqueza não é pecado. Não. Segundo, que tanto uma pessoa boa pode passar por problemas de saúde, como teve. Lembrando que na época não tinha UPA. Não. Na época não tinha agente de saúde. Uhum. Na época não tinha, no nosso estado aqui, não tinha o Valfredo Gugel, talvez lá em Juiz de Fora, seja outro hospital grande, daí de Juiz de Fora, que as pessoas vão lá serem atendidas. Não existia o SUS, né, que existe no Brasil e outros países. Não existia um médico amigo.
não existia o médico, certo, assim, à sua disposição, que ele era muito rico, não tinha assim, eita, vou me consultar, ou vou me internar no Albert Einstein, né? Acho que é um dos hospitais mais famosos, né? Aqui em Juiz de Fora é o Albert Seib, Monte Sinai, E Santa aqui Casa. é o São Casa. Lucas, quer dizer, então, apesar de toda a riqueza dele, ele teve que passar por isso. Então, pessoas justas passam por dificuldades. Agora, aí voltar à questão do que eu comecei a desenvolver junto com vocês no início, a questão da resiliência emocional. A gente tem que ter muito cuidado a tratar, só um minutinho, Marquinhos, a tratar do nosso emocional. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para tratar o nosso emocional. Primeiro, se tem sinal vermelho de problema, procura ajuda médica, né? Porque o problema existe e Deus às vezes deixa que a gente haja para que a gente possa resolver a questão médica. Segundo ponto, além da questão médica, nós podemos analisar a questão financeira. Um rico, ele pode ser extremamente egoísta, assim como um pobre também. Uhum. Os dois extremos. De que forma, Gêmeos? O pobre vai ser se ele não tem nada, mas ele pode cobiçar a coisa do rico, certo? Ai, fulano é rico, tem isso, isso é ruim aos olhos de Deus também, certo? Então, essas coisas que aconteceu com este homem, certo? Como o Marco deixou muito claro a respeito do livro, né? E se realmente existiu, não existiu, tá bom? A questão para a gente analisar até que ponto nós encaramos os nossos problemas, certo? Então, se tem sinal vermelho, procura ajuda. Primeiro de Deus, segundo da família, terceiro de um profissional dentro da área, para que você possa ser ajudado. Porque depois da pandemia, gente, ficou muita gente com problemas. E outra coisa, eu trabalho com isso hoje em dia, com as redes sociais, com notícias e tudo. Eu vejo que as pessoas, como eu estou inserido em muitos grupos mesmo, eu vejo, eu fico olhando, eu fico lá na minha observando, e as pessoas brigam freneticamente umas com as outras, porque perderam totalmente a resiliência emocional. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, ocupar o tempo. Aquele ditado que mente desocupada é a oficina do diabo, isso é uma verdade. Ah, gente, mas Vovó já dizia. eu A estou, vovó já dizia. estou sem trabalhar, pois daí vai botar o lixo para fora, vai lavar uma louça, vai visitar um amigo, vai fazer uma coisa, vai Se estudar, ocupar, né? Se ocupe. ocupar a mente, primeira coisa. Segundo, faça alguma coisa que você ama. Tipo, Jó, imagine. Quem já teve coceira aqui? Quem alguém já teve coceira? Depois vocês pensam a respeito. Coceira é bicho danado, entendeu? Depois dos problemas de saúde que eu tive, né? É assim, às vezes, depois do banho, quando bate algo em minha coceira, é aquela coceira desenfreada. Eu lembrei de mim mesmo quando estava estudando essa história. Imagine ele com aquele que ele teve que se coçar com pedra, né? Mas ele tinha a mente dele muito bem Com preparada. vidro. Com vidro. O vidro também, né? Raspar. Para poder se sentir a agonia tanto que ele sentia. Mas, Agonia. mas assim, se a gente for analisar, nem por isso, né? Nos momentos até de fraqueza dele, quando ele diz, por que, que eu nasci? Né? Mas mesmo assim ele não entregou os pontos. Amigos, outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Nós temos que ter amigos. Amigos para jogar a conversa fora, às vezes aquela fofoca sadia, que é bom, faz bem essa gente, né? Não é aquela coisa prejudicial aos outros, né? Não é o Coisa, falar mal, não. não é falar mal naquela Não, conversa. não é o fofocar, é o falar a respeito, brincar, É, fazer onda, Porque a entendeu? Isso fofoca em si já é tem um Não. teor negativo, né? só destrói. Tanto é que a fofoca, mesmo naquela época, chegou nos ouvidos dos amigos dele que moravam distante. Tanto que demorou mais a chegar e foram até lá para saber o que. E eles entenderam de uma forma, mesmo sendo amigos. Amigos é uma coisa muito importante que a gente tem. Selecionar os amigos verdadeiros. E eu digo Verdade. sempre aqui: ou a pessoa tem que ser igual a mim, ou melhor do que eu.
certo? Se for alguém que vai me levar para baixo, coisa e tal, para dizer, não tem jeito, não vai dar certo, coisa e tal, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, para mim Não não serve. serve de amizade. Ele tem que ter amigos, por exemplo, os 2 amigos que estão aqui comigo, são amigos altamente autênticos, né? Os outros 2 que não estão, é só informar que Douglas, ele não entrou porque ele teve que fazer uma Uma visita ao cirurgia, médico. né? É. Cirurgia. Aí não Sofreu deu, uma pequena cirurgia. ele não deu para estar conosco, né? Mas é um cara formidável, Douglas, É, o certo? Douglas é fantástico. Amigos, né? E família. O Elon. Família é extremamente importante a gente ver como é que a gente trata a nossa família, certo? Eu pude, por exemplo, sentir agora na minha situação, James, que eu tive o AVC, realmente como é importante ter os amigos, as pessoas que te amam, que fazem questão que você esteja bem. Eu fui extremamente paparicado, fui extremamente bem cuidado pelas pessoas que me amam. Eu fui, sabe, foi assim, eu fiquei surpreso pelo carinho que eu recebi e muito grato ao mesmo tempo, sabe? Que eu não esperava que a reação fosse tão assim genuína e ao mesmo tempo tão forte. Eu sou extremamente grato a isso. E você acabou de falar de outra coisa que é importantíssima, a gratidão. É. A gratidão por tudo que a gente tem. Ah, caramba, eu não tenho nada, eu tenho só uma bicicleta. Agradeça a bicicleta que você tem, né? Eu não tenho nada, só tenho minha família. Agradeça a Deus pela sua família, Não, é certo? que nem aquele sujeito, né, James? Nossa, eu não aguento mais, a minha casa tá chovendo dentro. Você tem uma casa. Ai, o meu carro tá batendo não sei o quê. Você tem um Você tem carro. carro, Ai, porque meu chefe é um saco. Você você tem um tem emprego, trabalho. Ai, porque a comida, não sei o quê. Você tem dinheiro você para. tem Então, alimento. cara, alimenta, tá reclamando do quê? Do quê? Né, cara? Incrível. E, James, aproveitando só essa deixa que você me deu, eu gostaria de fazer 2 perguntas relacionadas a isso que nós estamos discutindo agora. Primeira pergunta: em geral, qual é a sua reação quando algo ruim acontece com você? O que você faz? O que você fica bravo, esperneia, diz que é culpa de Deus, que é sua culpa, é culpa de alguém? Tá? Pense a respeito disso. Qual é a sua reação? E a segunda, como você reagiria se algo ruim lhe acontecesse sem você fazer nada, absolutamente nada, por merecer essa coisa ruim? Né? Por que comigo? Né? Eu nunca faço nada errado. Tá? Então, quero que vocês se reflitam sobre isso. Tá? E tentar, no caso, analisar que primeira coisa, o Senhor ele jamais dá uma tentação, uma provação, vamos dizer, usar o problema que eu não gosto, para nós, sem que nós possamos sobrepujar esse problema. Ele nos dá as ferramentas, ele nos dá a capacidade, a capacitação de poder sobrepujar isso. Tá? Então, tudo depende, aqui vai de novo a fé. Você vê que Jó, ele, nem por um segundo, ele perdeu a sua fé. Ele teve a sua fé, vamos dizer, testada, ele duvidou em algumas coisas, mas perdê-la, jamais. Então, que a mesma coisa aconteça conosco, que nós passemos por provações, privações, dificuldades, mas sempre nos lembrando que o Senhor nos dá essas privações, essas provações e tudo mais, para que nós possamos crescer. O homem jamais cresce na boa vida. Ah, tudo bom, tal. Você fica plano, você fica parado. Você tem que ter desafios, você tem que ter provações e privações para crescer. Isso faz parte do plano do nosso Pai Celestial. Né? Que Verdade, Marcos. Eu vou aproveitar a, opor- a oportunidade de. Marco ficou sem áudio? não, eu passei para você, Não, você falou. Ah, tá. Eu Não, fiquei, tranquilo. fiquei Eu te vou, ouvindo. não, tranquilo. Eu vou ficar aqui só dizer aqui boa noite, Maria Helena e Matheus, oi, que estão oi. na live. Aí, Mário Silva, ele fez aqui um comentário.
Meu presidente de missão disse uma vez, o Helder Costa, ninguém pode ser Helder salvo Costa. sem passar pelo próprio Getsemane. Aí temos a Lúcia Freitas, que está conosco, o Lourdes está conosco, né? Aí agora vai dar um sorriso. Sara Costa está conosco também. Opa, agora eu sorrio. Mas a Maria Helena e São Mateus foi primeiro, tá? Não vem, não. Aí Sara diz assim, minha reação é buscar forças e consolo do Senhor. Isso aí, Sarinha. É perfeito o que você está dizendo aí, né? O consolo do Senhor. Então, assim, você vê que esse livro de Jó, como o Marco titulou, né, não tem assim o histórico real de quem realmente foi Jó, né? Comprovado, mas é uma história que outra coisa, outro dogma que a gente deve tratar hoje, né? O inimigo de Deus, ele só acontece alguma coisa, primeiro, se nós permitirmos, né? Nós temos livre-arbítrio. E segunda coisa que acontece, com a permissão de Deus também. Todas as coisas nossas acontecem com a permissão de Deus. Então, se Deus nem nós próprios permitirmos certas coisas, ele não vai ter poder. Porque no milênio, uma coisa que a gente tratou lá no livro de Apocalipse, porque Satanás será preso? Porque as pessoas vão estar extremamente obedientes às coisas de Deus. Então, ele não terá força sobre os filhos de Deus por 1000 anos. Então, a luz, ela não tem como se misturar, as trevas, elas não têm como se misturar com a luz, nem vice-versa. As trevas, ela não aguenta a luz. Tanto é, se você está procurando guardar os mandamentos de Deus e você chegar em certos ambientes, você vai embora logo, porque você não aguenta ficar naquele ambiente. Certo? E vice-versa. Se as trevas chegar no local que tiver muita luz, vai incomodar a pessoa especificamente. Certo? Por que eu estou dizendo isso? E vou repetir o que eu disse no início do programa. Nós, brasileiros, estamos vivendo uma época extremamente decisiva para o nosso país. Nós, cristãos, temos que ter muita sabedoria com o futuro da nossa nação. Então, eu sugiro que nós, cristãos, aproveitando minha fala, não podia deixar de falar isso hoje, nem até outubro eu vou deixar de falar, que nós, cristãos, temos que pedir a Deus orientação no que nós vamos fazer com o destino do nosso país. Nós vemos a história de Jó, que aconteceu, no momento nenhum ele largou Deus, né? E nós não podemos largar Deus, quer seja por dinheiro, e dinheiro se torna mal quando o amor é a Ele. Nós não podemos tomar decisões por influência de maus amigos, tratando de amigos hoje também. Nós não podemos tomar decisões que afetem a nossos lares e a nossas famílias, nem nossos filhos, que são a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Então, nós brasileiros temos essa grande responsabilidade de não nos calarmos contra essas coisas que são totalmente contrárias às coisas de Deus. A gente tem por obrigação e dever sagrado de defender a causa de Deus. Eu não estou falando de religião aqui, não. Eu estou falando de uma coisa muito mais séria e muito mais complicada. Um bom entendedor, poucas palavras bastam. A gente tem que ter muita sabedoria. Perguntar, Deus, o que é que eu devo fazer com o destino da minha nação? Lembrando que nessa época que estamos vivendo, vai aparecer o que diz nas Escrituras, muitos lobos vestidos de cordeiros, que vão nos abraçar como fôssemos amigos há muito tempo e dizer, puxa vida, como é bom estar com você. Aí eu lembro da TV Diário, com coxinha, certo? Temos que ter muito cuidado com os coxinhas que existem no Brasil. Coxinha, minha amiga Penha, é um programa que tem aqui em Fortaleza,
que diz assim: o camarada tá, vamos dizer que estejamos nós três conversando, ou nós dois, e Marco não chegou. Antes de Marco chegar, eu digo, vixe, Maria, aquela carniça, aquele Marco assim, 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 assado. Quando o Marco chega, aí eu vou, meu amigo, Oi, como é que você tá? Tudo bem? A falsidade, né? Que Você fala da falsidade. saudade! isso. Aí quando o Marco dá as costas, aí você diz, tá vendo? Permite que essas carniças foram embora. Então está acontecendo muito isso no Brasil atualmente. Prestem atenção no que está acontecendo ao seu redor. Pessoas que nunca falaram com vocês, que nunca te viram, em seus carros chiquérrimos, com vidro totalmente escuro, que nunca fala com você, nunca tem tempo para lhe atender e para resolver suas questões. Vão estar lhe abraçando hoje em dia. Isso aí temos que escolher como são e quem são nossos verdadeiros amigos. Então, não podia me calar hoje e vocês vão ter que entender um pouquinho a minha fala daqui para frente e a gente alertar os cristãos qual o destino do país. Tá? Eu só tenho a agradecer. Nosso tempo já chegou ao final. Fim. E eu gostaria de agradecer a Marco. Marco, você fez uma explanação hoje belíssima. Eu poderia terminar com algumas perguntas para reflexão? Pode. Então, só segura aí, eu concluí meu raciocínio. Então, assim, agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão aparecendo aí, um por um, na tela do seu computador, na tela do seu celular, na tela da sua TV. Agradecer a cada um de vocês. Vocês estão fazendo parte desse projeto. Certo? Temos aí o Rodimar, temos aí a A4, temos aí a doutora Aldilma, temos aí a outra Charman, temos aí vários que estão aparecendo na sua tela. Esses empresários estão apoiando o nosso projeto de fato, e eu os agradeço, né, que é um laboratório muito conhecido na nossa cidade. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar apoiando. Tem Pareia, aquele Tiago Macedo, que é especialista também em tecnologia, que vocês tiveram para conhecer hoje, está conosco também. E a farmácia do meu primo, né, o Unipopular, um primo adotivo que eu tenho, que é dessa farmácia, ele só se chama de primo. O Delivery, que é de açaí. Enfim, todos vocês que estão aqui conosco. Então, muito obrigado, eu só tenho a agradecer. E melhoras para o meu amigo Douglas Magaldi. Obrigado, Penha. Depois vocês dão suas falas finais. Depois que vocês derem suas falas finais. E, mais importante de tudo, vocês que estão nos assistindo hoje. Certo? Muito obrigado pela presença de vocês. Marco, tempo é seu, logo em seguida, Penha é que vai encerrar. Não, ladies first. Primeiro a Penha, depois eu encerro. Por favor. Então, Penha, vai lá. Tá bom. Os primeiros, vai lá. Gente, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aí, em frente ao computador, em frente ao celular, nos assistindo, aprendendo um pouquinho mais, e nós estamos aprendendo com vocês também, quando vocês mandam os seus questionamentos, quando vocês enviam as confirmações daquilo que nós estamos falando aqui. É muito bom estar junto com vocês nesses momentos, porque nós aprendemos e vocês também. E o mais importante, nós estamos falando um pouco sobre a Bíblia Sagrada, sobre o nosso Pai Celestial, sobre Deus. E como foi o preparo de toda essa jornada até a chegada de Jesus Cristo, que mais à frente nós vamos falar, tá? Então, muito obrigada, um bom fim de semana para todo mundo. Meus amigos maravilhosos, beijo grande para todos vocês. Meninos, beijos. Ótimo. Vai lá, Marcos. Então tá, eu gostaria primeiro agradecer, né? E é uma honra sempre estar com vocês aqui, e principalmente como a Penha disse, né? De ter pessoas nos ouvindo e nos questionando, porque com certeza o James e a Penha, eu sei que vão assinar embaixo, nós aprendemos o dobro. Nossa, é um aprendizado, é uma oportunidade única. Gostaria de encerrar a minha fala com o seguinte, que muitas vezes nós nos fazemos a perguntas tipo assim, por que isso tinha que acontecer comigo? Quantas vezes a gente, né? Por que isso tinha que acontecer comigo? Outra, né? Por que eu tenho que passar por isso justamente agora? E a última, né?
O que foi que eu fiz para causar isso? Então, são perguntas que a gente se faz constantemente, né? Vamos mudar isso. Vamos fazer perguntas diferentes, tipo assim: ah, o que eu devo fazer? O que eu tenho a aprender com essa experiência? Em que eu devo mudar? A quem eu devo ajudar? Então, que a gente possa mudar de um foco negativo, de imaginar que nós somos o centro de tudo e que, de fato, existem outras coisas que são tão importantes ou mais importantes do que nós mesmos. Meu grande abraço, um beijo, um grande final de semana para vocês. E lembre-se que o Senhor está sempre olhando por nós. Basta nós continuarmos termos a nossa fé nele e fazermos aquilo que ele espera de nós. Um abraço. Obrigado, Marco. Deixe seu like lá no YouTube. Nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Esse é o Portal Online Parnamirim, trazendo um pouquinho de cada coisa. Nós temos na segunda-feira muita música. Na terça-feira nós temos um podcast. Terça-feira foi um podcast porque estamos vivendo agosto de Lilás e foi falado muito sobre a mulher, como as pessoas encaram o diferente, certo? Também o respeito, independente das mulheres, elas terem um perfil diferente nosso, nós devemos respeitar essas pessoas. Então, foi proposital, de terça-feira, essas meninas estarem aqui conosco e falar um pouquinho, porque às vezes a gente esquece que todos nós somos filhos de Deus, certo? A gente não pode ser inimigo por uma opção de gênero da pessoa, por uma opção de decisão da vida, do que ela vai fazer, porque cabe a ela e a Deus prestar contas da vida dela. E nós, como cristãos, temos o dever sagrado de não aceitar o que a pessoa faz, mas entender ela, aquela pessoa específica, como filho ou filha de Deus. Na quarta-feira, estamos começando as histórias do brega do nosso país. Na quinta-feira, nós vamos iniciar, já a partir de quinta-feira que vem, de fato, entrevistas políticas, né, com políticos da nossa região, para vocês poderem conhecer um pouquinho o perfil desses políticos. E na sexta-feira estamos aqui nós, né, fechando a semana falando de Deus. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje, foi muito bacana e eu só tenho a agradecer em nome de todos e em nome do portal a presença de todos vocês. Então, até sexta-feira que vem e estaremos aqui junto com vocês estudando o próximo livro, tá? Eu vou dizer para você qual será. Opa, já está designando? Isso, vou dizer qual será o livro, né, que vamos estudar para que você que nos assiste hoje você possa ter o privilégio de dar uma olhadinha lá, se você quiser, e acompanhar e tudo. Hoje estudamos o livro de... O aprender, estudamos não, né? Debatemos um pouquinho a respeito do livro de Jó, certo? Como prometemos. O próximo que vamos debater um pouco, vamos debater um pouco a respeito dos provérbios, tá? Ótimo. Provérbios, tá bom? Então, vocês fiquem atentos aí, que daqui para o final do ano a meta é concluirmos o Velho Testamento. Boa noite, muito obrigado a todos e até sexta-feira. Bem nordestino, um cheiro. Tchau. Não dá para saber se está no ar.